Fala, galerinha, olha só. Vamos agora pegar aquele tópico 1 e o tópico 2 da fase S e vamos aprofundar um pouquinho, destrinchar eles um pouquinho, beleza? Bom, vamos começar pelo tópico 1 da fase S. Lembra que na fase S vai ter a replicação semiconservativa. É quando o DNA vai ser duplicado, formar dois DNAs filhos réplicas, idênticos geneticamente. O processo todo é complexo e aí só uma aula depois à parte para a gente poder mostrar. Eu vou mostrar um resuminho aqui, beleza? Por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui um DNA mãe. Observe que ele é dupla hélice, são duas cadeias enroladas aqui, ó. Enroladas não, chamem de espirais. São duas cadeias espirais, espiralizadas. Por isso que o nome é hélice. Duas cadeias em hélice. Eu desenhei as duas cadeias de vermelho, observe, ó. E fiz questão de botar aqui para cima uma reticências e aqui para baixo uma reticências, para dizer que o DNA não começa aqui nem termina aqui, para dizer que ele é um DNA grande, é um DNA bem extenso, joia? Bom, imagine que nesse trecho eu tenho aqui, ó, nessa cadeia, a adenina, que é uma base nitrogenada. Bom, observe que a cadeia onde está a adenina, ela vai fazer essa voltinha e aqui eu tenho uma timina. Ela faz ainda uma voltinha e aqui eu tenho a citosina. Então, essa cadeia aqui, ela tem a sequência ATC. Se eu conheço a sequência de bases de uma cadeia, dá para saber a sequência da outra cadeia, porque as bases se complementam, elas se encaixam. Lembra disso, pessoal? O nome disso, gente, é pareamento das bases ou complementariedade das bases. Então dá para saber aqui que se aqui tem adenina, na cadeia complementar vai ter timina. Se aqui tem timina, vai ter aqui adenina. Se aqui tem citosina, vai ter guanina e assim por diante. Então lembra, sabendo uma cadeia, tem como saber a outra. É comum os professores e os livros colocarem que o DNA se duplica. Está errado. Quem duplica o DNA são as enzimas. Existem várias enzimas que duplicam o DNA. Eu listei aqui, ó, gente, 3 delas. A helicase, que vai abrir a dupla hélice. A girase, que vai rodar essa cadeia para poder desafrouxar durante o processo, porque vai tensionando e ela vai desafrouxando isso aí. E eu coloquei aqui a principal delas, que é a polimerase, que na verdade não é uma enzima não, é um complexo enzimático. DNA polimerase 1, DNA polimerase 3 são as mais importantes. Bom, quando as enzimas atuam, esse DNA que eu chamei de DNA mãe, ele vai servir como molde para fazer 2 DNAs novos. Só que para servir como molde eu tenho que separar as duas cadeias. Então observe que aqui no desenho eu coloquei as duas cadeias agora separadas. Mas são as mesmas cadeias iniciais. Por exemplo, ó, aqui eu tenho A, quando separou, aqui ficou o T. Aqui eu tenho, ó, o A, porque essa cadeia fez assim, então é T com A. E aqui eu vou ter o T, que separou, ele estava assim, ó, certo? Bom, e aqui embaixo eu tenho, ó, o G, então ficou TAG, e aqui ficou ATC, ó, ATC, pronto. Então eu separei as duas cadeias, observe que eu não fiz nada novo aí, tudo do jeito que estava antes. Essas duas cadeias nós chamamos de cadeias originais ou cadeias moldes, valeu? A enzima polimerase, ela vai construir uma nova cadeia aqui e uma nova cadeia aqui, tomando como base a cadeia original, a cadeia vermelhinha. Bom, se ela vai tomar como base a cadeia vermelhinha, então se aqui tem A, aqui vai ter T, se aqui tem T, aqui vai ter A, se aqui tem C, aqui vai ter G. Da mesma forma aqui do lado, aqui tem T, vai ficar aqui, ó, A, se aqui tem A, vai ficar P, se aqui tem G, vai ficar C. Observe, então, que cada DNA chamado filho, ou seja, cada DNA resultante do processo, ele vai ter uma cadeia do DNA mãe e uma cadeia nova. Então, como o DNA mãe tinha 2 cadeias e o DNA filho tem só uma das duas, por isso que esse processo é chamado semiconservativo. Porque cada DNA filho conserva a metade do DNA mãe.
Conservar uma cadeia do DNA mãe é suficiente para ser idêntico ao DNA mãe? É suficiente para ser idêntico ao outro DNA filho? Você acha o que, gente? Olhe para o desenho. Se você observar, eu tenho aqui, ó, A com T, A com T, C com G. Aqui eu tenho A com T, A com T e C com G. Então esse DNA aqui é idêntico a esse. Eles são réplicas. Por isso que o nome do processo é replicação semiconservativa, porque formam réplicas, beleza? Nesse caso aqui, galerinha, observe também que para formar réplicas basta conservar uma cadeia, por isso que é um processo semiconservativo. Aqui do ladinho eu fiz 5 características que você não pode esquecer desse processo. E a primeira delas é que ocorre na fase S. Não é durante a divisão. Se disser que o DNA duplica durante a mitose, durante a meiose, falso. Valeu? Bom, o número 2, então aqui, ó, número 1, isso aqui. Número 2 agora. É um processo que é dependente de enzimas, e não é uma enzima só não, são várias enzimas. Então, se disser que o DNA duplica ele mesmo, falso. Ele é duplicado pelas enzimas, valeu? Tem que lembrar disso, é um processo enzimático. Segunda coisa, gente, terceira coisa, gente, é que o DNA conserva as 2 cadeias originais no DNA filho ou conserva apenas uma, você lembra? Conserva apenas uma cadeia das 2 originais. Por isso que esse processo é chamado semiconservativo. Beleza? Bom, a quarta característica é que vai formar 2 DNAs filhos idênticos. Vai formar 2 réplicas. Ô Barney, e se disser na questão que os DNAs formados foram diferentes? Aí, gente, ó, houve mutação. Então, é possível haver mutação? É possível. Agora, cuidado, a mutação faz parte do processo ou é um erro? Então, a mutação não faz parte do processo, é um erro. E esse erro ocorre sempre ao acaso, não pode esquecer isso. Bom, a quinta característica importante é que esse processo ele é importante não para manifestar os genes. Não é por causa da replicação que vai ter a cor da pele clara ou escura, o olho verde ou olho azul, que vai produzir insulina ou produzir colágeno. Não é por causa da replicação. A replicação atua em que, Barney, então? Atua na transmissão dos genes. Lembra? A pele tem gene para fazer olho? Tem. O olho tem gene para fazer pele? Tem. Por que o olho tem os mesmos genes que a pele? Por que o pulmão tem os mesmos genes que o fígado? Por quê? Porque eles receberam esses genes, ou seja, receberam esse DNA lá das células embrionárias. Então, por que, Barney? Porque esse DNA foi replicando. Então, gente, a replicação é importante para a transmissão dos genes. E não para a manifestação deles. Não esquece isso. Valeu, galerinha?